Obrigado, pode se sentar. Evangelho de Lucas, Simone, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Diz assim: Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E então Jesus lhe propôs essa parábola: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que, eu gosto dessa palavra aqui, até que a encontre, e achando-a, ponha sobre os seus ombros, e cheio de júbilo. Esse colocar nos ombros, pessoal, é segurar ela pelas duas patinhas assim, e colocar aqui, nos ombros. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Só até aqui. Senhor, essa é a tua palavra. Nós já te exaltamos, já te adoramos, mas nós queremos ouvir agora a sua voz através da palavra. Usa-me, Senhor, nessa noite com sabedoria, com graça, com unção. Dê-me as palavras certas, Senhor, que toda distração no mundo espiritual seja repreendido agora. E desde já nós devolvemos ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Você já se perdeu alguma vez? É terrível quando a gente se perde. Se você está andando de carro, se você vai a uma cidade, um lugar que você não conhece, quando você se vê perdido, você fica apavorado, né? Mas quem é que não se perde de vez em quando? O que é estar perdido? Estar perdido significa estar fora do lugar de origem, um lugar que não era para você estar, um lugar onde você não se encaixa, né? Estar perdido significa um lugar onde você não cresce, onde você não produz. Se você estiver perdido, você não cresce, você não melhora. Estar perdido também significa ser desvalorizado. Algo que está perdido, que valor tem? Por exemplo, se você tem um relógio caríssimo, se ele está perdido, que valor tem? Nenhum. E estar perdido, por último, significa estar próximo do fim e da destruição. Se algo perdeu, se ninguém achar, vai ser destruído, né? Mas de vez em quando, como eu disse, a gente se perde. A gente fica sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. Você está num lugar onde você não cresce, você não produz, você não encontra saída, você não vê a sua vida crescer, você não encontra solução, você não encontra resposta, e você chega até a dizer: acabou, minha vida não tem mais jeito. Mas eu tenho uma notícia boa. A gente se perde o tempo inteiro, mas em Lucas 19, versículo 10 diz assim, que o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. A gente se perde, mas Jesus nos acha. A gente cai, mas o Senhor nos levanta. A gente fracassa, mas o Senhor, Ele sempre estende a sua mão graciosa. Por mais que a gente se perde, o Senhor jamais desiste de nós. Ele vai nos achar, Ele vai nos encontrar, porque do mesmo jeito que a gente perde, o Senhor está sempre nos achando, sempre nos procurando. Olha, se você está perdido,
Se você chegou aqui e fala: pastor, eu estou perdido, eu tenho uma notícia boa: você está na rota de Jesus, porque Ele vai atrás daquele que se perdeu, Ele vai atrás daquele que não está encontrando o caminho. Se você se perdeu, calma, que Jesus já está de olho em você. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor a quem nós servimos. Por diversas vezes eu já me perdi, por diversas vezes eu fiz bobagem, por diversas vezes eu perdi a rota, mas todas as vezes que eu me perdi, lá estava Jesus para me trazer de volta. Lá estava Jesus com as suas mãos estendidas para me trazer de volta. E se eu estou aqui hoje pregando para vocês, não é porque eu sou melhor e nem sou mais santo, porque de vez em quando eu me perco, mas eu estou aqui porque Jesus tem sido bom. Jesus, Ele tem me encontrado, e do mesmo jeito que Ele me achou, Ele vai achar você também. Ou melhor, não vai achar não, Ele já achou, Ele já te encontrou, e Ele vai te trazer de volta para o caminho aqui essa noite, tá? Pode aplaudir o nome do Senhor? Mas veja bem, se você estiver perdido, quem sabe você chegou aqui e você está perdido. Deixa eu te dar um conselhinho bobo. Primeiro, perdeu, para, fica quieto, respire fundo, pense, peça ajuda ao Senhor, porque se você se perdeu, se você fez bobagem, se você tomou uma decisão errada, não adianta continuar andando, tem que parar. Por exemplo, se você está andando de carro, você perdeu o caminho, para, freia. Se encontrou alguém na rua, sabe onde fica o lugar tal? Eu estou perdido, espera. Por que a gente faz bobagem, irmãos? Porque quando a gente se perde, ao invés de voltar, a gente sai fazendo um monte de bobagem. Aí a gente vai se perdendo cada vez mais. E o texto que eu li está dizendo a história de um animal que se perdeu, uma ovelha. Agora, por que a ovelha se perdeu? Certamente essa ovelha se perdeu por descuido. Se você for estudar o tipo das ovelhas, o jeito dela, a ovelha, querido, é um dos bichos mais inocentes que tem, é um dos bichos mais dependentes que existe, a ovelha. Geralmente a ovelha se perde porque o pastor sai com elas, com o rebanho, para alimentar. O que a ovelha faz? Aqui tem grama, se ela comeu aqui, e se aqui terminou a grama, ela não consegue ir para outro lugar. Aí o pastor tem que ir até ela e levá-la aos pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. Mas toda ovelha que se perde, ela não tem paciência. Acabou a grama aqui, ao invés dela esperar o pastor pegá-la, não, ela sai andando sem rumo. Por que a gente se perde às vezes? Porque a gente não tem paciência. A gente não espera o pastor nos guiar, a gente não espera Deus nos conduzir. Por exemplo, você está num lugar, você foi mandado embora. Exemplo, você está no emprego, foi mandado embora, espera. O Senhor vai te conduzir, o Senhor vai abrir uma outra porta, querido. Mas a gente não, a gente se perdeu, a gente não tem paciência, a gente não espera, a gente não ora, aí a gente sai entrando em tudo quanto é porta, se arrebenta. Você está namorando, o relacionamento acaba, ao invés de você esperar, Senhor, cadê o outro pasto? Cadê a outra grama? A gente não, se perdeu, sai avulso, sai entrando em tudo quanto é relacionamento, quando vê, se perdeu. Por que a ovelha se perde? A ovelha se perde porque de pouco a pouco, ela vai se desviando do rebanho. Tem 100 ovelhas, essa ovelha que não soube esperar, ela vai distanciando, quando vê, está sozinha. Vamos aplicar. Por que a gente se perde? Porque de pouco a pouco a gente vai distanciando os outros.
Quando você está passando uma crise, se afasta da igreja, você se isola, você se afasta de pessoas que te amam, você entra para dentro de um quarto, você não quer saber de igreja, você se afasta da comunhão. Por isso que a gente se perde. Querido, passa a luta que passar, mas passa na igreja. Passa a luta que passar, mas passa na presença do Senhor. Passa a luta que passar, mas esteja aqui, porque enquanto nós estamos em comunhão, há esperança para você. Enquanto nós estamos no meio do rebanho, tem um pastor que está de olho em nós. Mas a gente se perde, porque a gente vai se afastando. E terceiro, a ovelha se perde porque ela deixa de ouvir a voz do pastor. Eu não sei se você sabe, mas os pastores que dessa época, e até hoje, os pastores têm o hábito de colocar nome nas ovelhas. E de tempo em tempo ele vai chamando as ovelhas. E a ovelha, quando ela está distante, ela não ouve a voz dele. E sabe por que a gente se perde? Porque a gente vai distanciando, até que chega uma hora que a gente não escuta mais a voz de Deus. Aí tem uma ilustração que eu conto aqui, já é a 1000ª vez que eu conto, eu vou contar de novo. Uma vez estava um pai e um filho no alto de uma montanha. Aí o filho falou assim: papai, eu queria conhecer essa montanha, papai. Aí o pai falou: pode ir, meu filho. Mas papai, eu tenho medo de me perder, eu gosto tanto do Senhor, eu não quero perder. Aí o pai falou: pode ir, meu filho, você não vai se perder não. Mas como que eu não vou? Filhinho, a cada 2 minutos eu vou dar um grito chamando o seu nome. Mas como que eu vou saber se eu já fui longe demais? Aí o pai falou: simples, meu filho, quando você parar de ouvir a minha voz, é porque você já foi longe demais. É hora de voltar. Quando você não ouvir mais o seu nome, quando você não ouvir mais eu te chamar, é hora de voltar. Querido, quando você para de ouvir Deus, quando você lê a palavra e Deus não fala mais com você, quando as coisas do mundo te chamam mais atenção que a igreja, quando você não ouve mais a Deus, é sinal que você já foi longe demais. É hora de voltar. E eu sei que tem gente aqui nessa noite que já ouviu Deus. Deus já falou com você. Você era íntimo do Senhor. Lágrimas desciam nos seus olhos. Você tinha uma comunhão com Deus. Mas aí, de tanto distanciar, de tanto se afastar, hoje você não escuta a Deus. Olha, uma pessoa que não escuta a Deus, ela adoece. Eu falo por mim, o dia que Jesus não fala comigo, irmãos, eu fico mal. O dia que eu venho para um culto, eu não sinto a presença de Deus, eu fico mal. O dia que eu fico sem ler essa palavra aqui, eu fico mal, porque eu não consigo viver longe de Jesus. Eu não consigo parar de ouvir a voz dele. Eu não consigo viver longe de Deus. Mas quando a gente se perde, a gente não escuta a Deus. E o Senhor não iria me dar essa palavra se não tivesse pessoas aqui que pararam de ouvir Deus. E você está perdido. Mas a ovelha, querido, ela tem uma qualidade única. A ovelha, quando se perde, deixa eu comparar com um porco. Se você pegar o porco e uma ovelha e colocar os dois no meio de uma lama, o porco, ao cair na lama, ele gosta. Você pode tirar o porco da lama, dá um banho nele, passa um sabonete, joga um perfume, deixa o porco limpo. Daqui a 5 minutos, o porco está na lama de novo, porque o porco gosta. A ovelha não. A ovelha pode até cair na lama, ela pode até sujar, ela pode até se lamear, mas quando ela está no meio da lama, ela não gosta, ela bale. A ovelha não berra. Tem uma vez que eu falei que a ovelha berra. A ovelha não berra, a ovelha bale. Quando a ovelha está suja, ela faz assim: bé, bé, bé. Sabe o que esse bé quer dizer? Me ajuda, aqui não é o meu lugar, me socorre, eu estou enlameado. Bé,
socorro, bé. E de tanto ela balir, o pastor que está perto, bé, ó, é minha ovelha, bé, eu conheço a voz dela, é minha ovelha, bé. E o pastor escuta a ovelha, ele entra no meio do lamaçal, ele entra lá no meio do barro, ele arranca ela de lá, limpa ela de todo o pecado, limpa ela de todo o barro e a carrega no colo. Sabe por que eu estou contando isso aqui? Porque nós somos ovelha. Se você, quando cai no pecado, você gosta, tem alguma coisa errada com você. Porque ovelha, que é ovelha de verdade, ela pode até cair no barro, ela pode até se sujar, mas ela fica, bé, bé, Senhor me ajuda, Senhor me tira daqui. Eu não sei você, estou falando por mim. Eu já me vi em algumas situações que eu falava, Senhor me ajuda, me tira daqui, Senhor, eu não estou tendo força, Senhor me socorre, Senhor me ajuda, porque eu estou numa situação que não era para eu estar. Mas sabe o que eu gosto em Deus, querido? Que todas as vezes que a ovelha bale, lá está o Senhor para estender as mãos. E todas as vezes, se você cair no pecado, se você clamar, lá está Jesus para te ajudar. Ele entra no lamaçal, ele entra nesse buraco, ele limpa os seus pecados e te traz de volta, porque você é dele, você pertence a Jesus. E o Espírito Santo me diz que entraram pessoas aqui nessa noite dentro de lamaçais terríveis. Você entrou num laço que não era para entrar. Você entrou no meio de um lamaçal que não era para entrar. Você quer sair, mas não tem força. Você sabe que aí não é o seu lugar. Lágrimas descem do seu rosto. Sabe por que você não está feliz aí? Porque você é ovelha. Porque se você fosse porco, você gostava. Mas você pode estar na lama, mas o Espírito Santo ainda está em você. E Ele está te mostrando que aí não é o seu lugar. E Ele trouxe você aqui hoje para dizer: eu, o bom pastor, estou te ouvindo. Eu, o bom pastor, eu não esqueci de você. E eu vou te trazer de volta a qualquer hora, assim diz o Senhor. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que se enfiou no lamaçal e não está tendo força para sair. Agora, qual o momento que o pastor sentiu falta dela? Quantas ovelhas que esse pastor tinha? Quantas ovelhas? 100. Sabe que hora que ele deu falta dela? Escute isso aqui. Os pastores saíam com as ovelhas para o pasto. Quando chegava a noite, o pastor ficava na porta das ovelhas, na porta do curral. E ele ia contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando esse pastor foi contar, quando chegou 99, faltava uma. Vamos pensar: 100 para uma ovelha, esse homem perdeu muito. Você tem 100 reais. Se você perder R$1, é muito? Não. Mas se não é muito, por que esse pastor voltou para buscá-la? Por quê? Por quê? Sabe por quê, querido? Para os pastores da época, pastores financistas, essa ovelha poderia ser apenas um número. Mas os pastores fiéis daquela época não chamavam as ovelhas pelo número, chamavam elas pelo nome. Então esse pastor foi atrás dessa ovelha, não porque ela era um número, mas porque ela era uma ovelha. Sabe por que o Senhor vai atrás de você? Não é porque a gente faz falta, não. Porque se a gente sair, meu irmão, tem muito. Mas sabe por que Deus vai atrás de mim, de você? Porque você não é um número, você é uma pessoa, você é uma vida, você tem valor, você foi comprado por um alto preço. Ele te ama, Ele não abre mão de você, você é dele, e Ele não abre mão de você, Ele não esquece de você, porque o seu nome foi escrito no livro da vida.
quando ele morreu naquela cruz. Você lembra de Elias? Um dia Elias estava dentro de uma caverna, e ele fala assim: Senhor, mata-me de uma vez, só eu fiquei fiel. Sabe o que Deus responde para ele? Deus vai lá naquela caverna e fala: Elias, eu ainda tenho 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Gente, Deus tinha 7.000 homens. Sabe o que Deus estava dizendo? Elias, eu tenho, se você não quiser, eu tenho 7.000. Mas eu vim aqui, Elias, porque você não é o 7.001. Você é o Elias. Você é meu, você é profeta. Eu te comprei naquela cruz. Sabe o que isso me ensina, irmão? Deus tem pessoas muito melhores do que eu e você. Deus poderia usar qualquer pessoa e nem se lembrar de nós, mas Deus nos ama tanto que mesmo tendo pessoas melhores que nós, Ele não abre mão de você. É você que Deus quer usar, é você que Deus quer resgatar, é você, porque você não é um número, você para Deus tem valor. E aí, uma coisa linda, irmãos, esse pastor, escute bem, ele deixou as suas 99 ovelhas. A tradução aqui diz deserto, dá a entender que ele deixou as ovelhas abandonadas. Não, esse deserto quer dizer que ele a deixou com outro pastor tomando conta. Mas para esse pastor encontrar essa única ovelha, esse pastor teve que encarar o deserto, encarou pedregulho, encarou as feras, porque o deserto naquela época era cheio de animais perigosos. Certamente esse pastor se machucou todo, perdeu tempo, se desgastou por causa de uma ovelha. Querido, qual Deus faz isso por nós? Esses deuses aí são tudo com letra minúscula, não existe. Eu só conheço um Deus verdadeiro, que por causa de mim e de você, desceu da sua glória, se fez homem, nasceu numa manjedoura, nasceu em um lugar terrível, foi chicoteado, traído, enganado, foi morto, crucificado por causa de mim e você. Eu que não valia nada, nós que éramos pecadores, Ele desceu da glória dele por amor a mim e a você. Sabe por quê? Ele é bom, como diz aquela canção: ó, impressionante amor, que Deus gracioso nós temos, que Deus amoroso, que teve coragem de abrir mão da sua glória e morrer por mim e por você. E vou dizer algo sério. Você acha que Jesus morreu por mim? Estou falando o meu caso, por causa agora eu sou pastor? Não. Jesus, Ele me amou quando eu estava no pecado ainda, tocando pagode, bebendo, fazendo um monte de bobagem. Ele me amou lá, porque Jesus amar a gente do jeito que nós estamos agora é moleza, mas o amor dele é tão grande, tão extraordinário, que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Por isso que João diz: o amor de Cristo, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Como que eu posso ser infiel a um Deus como esse? Como que eu posso trair um Deus desse?
Como que eu posso abandonar um Deus que por minha causa, por sua causa, desceu da sua glória? Eu não quero ser ingrato. Eu fiz um voto com Deus, até o último dia da minha vida eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero honrá-lo, eu quero viver para Ele, porque o que Ele fez por mim, homem ninguém faria. Quando você me vê aqui nessa igreja, não é porque eu sou pastor não, querido, porque eu posso sentar em qualquer lugar aqui. Eu não venho aqui por causa do título, eu vim aqui por causa do amor de Jesus, por aquele que morreu por mim e se entregou. Agora, enquanto você não entender isso, enquanto você não souber o que Jesus fez por você, me desculpe a palavra, você vai continuar tratando Jesus como um lixo. Como um lixo, me desculpe a expressão. Porque o dia que nós entendermos o sacrifício de Jesus, não precisa ninguém mandar a gente orar, não precisa mandar ninguém a gente vir para a igreja, não, ninguém precisa mandar a gente servir a Ele, porque eu sei o que Jesus fez por mim. E outra coisa que eu acho extraordinário, esse pastor, olha para cá, ele encarou aquele deserto, e tem um verbo aqui que eu acho lindo. Ele não deixa as 99 no deserto e não vai após a que perdeu. Olha que lindo essa frase aqui, ó. Até que a encontre. Porque se fosse eu, o Wallace, se eu fosse esse pastor, poxa, essa ovelha sumiu. Meu Deus do céu, eu tenho que ir atrás dessa ovelha, essa maldita. Cadê essa ovelha? Aí, 1h da tarde, não acho. 2h da tarde, essa ovelha não aparece. 3h, 4h, você quer saber? Quer saber? Deixa ela para lá. Não mandei ela desgarrar, eu não mandei ela sumir. Você quer saber? Eu deixo ela e vou atrás das 99. Mas querido, Jesus não é assim. Jesus, esse pastor, ele foi atrás da ovelha até que a encontre. Sabe o que isso quer dizer? Ele não descansa, ele não para, ele não desiste, até que a sua vida seja transformada, até que você vai morar no céu, até que a glória dele resplandeça na sua vida, até que você seja transformado. Porque os homens podem desistir de mim e de você, mas Jesus jamais desiste. Ele, enquanto ele não te achar, ele não para, ele não para, ele não desiste de nós. Fica sem vir à igreja um mês, você que é ovelha, irmão, você fala assim: nunca mais eu volto na igreja, eu vou entregar o cargo, eu vou embora. Meu filho, você não consegue, você não vê, mas o Espírito Santo fica atrás de você. Volta para a igreja, aqui não é seu lugar. O que você está fazendo aqui? Aí você vai para uma festa, vai tomar uma cervejinha. Quando você vai tomar, o Espírito Santo Sabe por quê? É o Espírito Santo atrás de você, porque ele não descansa até que te traga de volta. Uma vez, irmãos, eu vi uma história, isso aqui é real, eu não me lembro o país, mas houve um terremoto. Escute isso aqui, houve um terremoto que a cidade foi destruída. E dentro desse terremoto teve uma escola que os alunos estavam lá. No terremoto o teto caiu e a cidade ficou apavorada, porque a escola estava cheia de menino. E os bombeiros foram lá, procuraram 1 dia, 2 dias, 3 dias, e nada de achar as crianças. Quando deu o 4º dia, os bombeiros falaram assim: ó, a gente vai ter que cessar a busca, porque 4 dias provavelmente já morreram todas. Aí chegou um pai lá, que era bombeiro também, falou assim: ó, se vocês pararem, eu continuo. Rapaz, mas eu continuo, meu filho está lá. Você quer continuar? Quero. E aquele pai, irmão, sozinho, começou a cavar, e pega pedra, e joga pedra, e tira escombro, e vai. Aquele pai está sujo. Só que naquela escola, quando o teto caiu,
o teto fez assim, ó, igual um V. E as crianças entraram debaixo daquele teto que ficou assim. E aí, o filho daquele homem, vamos supor que o nome daquele menino é Joãozinho. Quando o pai vai cavando, ele percebe que tem um buraco. Ele fala: Joãozinho, você está aí, Joãozinho? Você está vivo, Joãozinho? Aí o filho com a voz baixinha: papai, eu estou aqui, papai, eu estou aqui. Aí o pai foi cavando. Quando o pai chegou lá, estava o Joãozinho na frente, com os meninos atrás, tudo empoeirado. Quando o pai chegou, o Joãozinho virou para trás e falou assim: eu não falei para vocês? Eu conheço meu pai. Eu falei para vocês que o meu pai viria e ele não iria desistir de mim. Sabe qual que é a aplicação? Nós somos esse Joãozinho. Você pode estar debaixo de um escombro, você pode estar empoeirado, mas você pode até falar para o vizinho: eu conheço o meu Jesus, eu conheço o meu Pai, Ele não desiste de mim, Ele não recua, Ele não volta atrás. Se possível for, Ele enfrenta o que tiver de enfrentar, porque o teu Deus te ama e Ele não desiste de você. Será que você pode aplaudir Jesus? E aqui eu já encerro. Quando o pastor a encontra, põe no 5, Simone, ele pega a ovelha, irmãos, e coloca aqui, ó, assim, aqui, ó. Por que o bom pastor a colocou aqui, nos ombros? Porque se ele a leva aqui, ó, no braço, ó, ia ficar longe da face. Ao colocá-la nos ombros, a cara da ovelha ia ficar pertinho do rosto do pastor. Então sabe o que o pastor está dizendo? Eu te achei, e agora eu quero você pertinho da minha face. Eu quero ser íntimo de você. Porque você pode ter se perdido, mas Jesus ainda quer ter intimidade com você. E o melhor, Ele a leva nos ombros e não leva assim: bichinha, você está pesada, hein? Meu Deus, que peso. Ele a carrega cheio de júbilo. Porque quando você carrega alguém com amor, não é fardo. Quando você ama alguém, aquilo não é fardo, aquilo é alegria. E por que ele a leva aqui, ó, os ombros? Essa ovelha, irmãos, ela estava cansada demais, cansada de errar, cansada de fazer bobagem. E eu sei que tem gente aqui cansado demais, cansado das batalhas, cansado dos erros, cansado das lutas. E sabe o que Jesus me manda te dizer? Filho, descansa. Porque quando você está cansado, deixa que eu te carrego no ombro, deixa que eu te levo. Porque as pernas das ovelhas, as pernas dessa ovelha, a levaram para o caminho errado. Mas quando ela está aqui, ela não está sendo guiada pelas pernas dela, agora ela está sendo guiada pelas pernas do pastor. Sabe por que a gente faz bobagem? Porque a gente quer ser guiado pelas nossas pernas. Mas a partir de hoje fala: Senhor, me guia, Senhor, me conduza, Senhor, me leve, Senhor, me carrega, Senhor, me ajuda. Quantas vezes, pessoal, eu já me senti tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado, que eu cheguei no meu quarto, lá onde eu oro, e eu falei: Senhor, chega, estou cansado, estou afadigado. Aí eu escuto Deus falando: filho, para de andar com as suas pernas, vem cá, coloca seu rosto no meu, deita aqui nos meus ombros, como eu faço com a ovelha, e deixa que eu te guio, deixa que eu te conduzo. Você está cansado, filho? Você tem um Deus que te guia, você tem um Deus que te leva. Para de querer fazer do seu jeito, para de querer seguir os teus caminhos, para de querer tomar suas decisões, e a partir de hoje fala: Senhor, me leva.
E aqui tem um detalhe: ele não a levou, pois não sei, Simone, ele não a levou para junto das outras ovelhas. E chegando para onde que o pastor levou ela? Para casa. Por que não levou ela para onde estava as 99? Para tudo e me escuta. Porque essa ovelha certamente estava machucada e sangrando. E as ovelhas, você pode pesquisar, elas têm uma curiosidade linda que nós precisamos aprender. A ovelha, se tiver uma ovelha doente ou sangrando, todas as outras ovelhas adoecem juntos. E a ovelha tem uma outra curiosidade: se uma ovelha sangrar aqui, pessoal, nenhuma outra ovelha pisa aqui. Ovelha não pisa onde tem sangue de outra. Vamos aplicar. Nós precisamos aprender isso com as ovelhas. Quando alguém estiver doente, a gente tem que ser cura. Se alguém entre nós se perder, nós temos que estar juntos. Se alguém de nós aqui está ferido, nós temos que aprender a ser a cura e não a doença. Nós estamos vivendo um evangelho hoje que quando uma ovelha sangra, quando uma ovelha adoece, ao invés da gente sofrer com ela, a gente se alegra. Fulano saiu da igreja, graças a Deus, passou da hora. Não, Senhor. Toda perda é perda. Eu prefiro a pessoa aqui sangrando, doente, às vezes até me dando trabalho. Eu prefiro ela aqui do que ela saia, porque a igreja não foi chamada para excluir, a igreja foi chamada para amar, para curar e para ser agente de Deus aqui na terra. Sabe por que ele levou ela para casa? Porque a ovelha precisava de cura. E hoje o Senhor está falando com você. Olha dentro dos meus olhos aqui. O Senhor está falando contigo. Eu vou te curar. Eu vou curar suas feridas. Você que está magoado, decepcionado, você que foi traído, você que caiu, você que está sujo, eu, o Senhor, curarei as suas feridas. E a última frase, aqui eu encerro mesmo. Esse pastor, ele chega em casa, carregando a ovelha no colo, Simone, pode deixar aqui mesmo. Ele chega em casa, chama os seus amigos e disse: achei. O que você achou? A minha ovelha que havia se perdido. Isso é lindo porque estava perdido, mas ela ainda tinha um dono. Estava perdida, mas ainda pertencia a Jesus. Estava perdida, mas jamais perdeu o seu dono. Estava perdida, mas ainda continuava sendo de Jesus. Levanta a mão direita que eu vou terminar liberando uma palavra. Você pode estar perdido, você pode estar no fundo do poço, você pode estar caído, mas você ainda continua tendo um dono. Você pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Ele te ama, Ele pagou um preço por você, e Ele hoje está te trazendo de volta para casa, para curar suas feridas e para te encher do Espírito Santo mais uma vez. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. E quem sabe, vem aqui o louvor que a gente vai orar. Quem sabe você se perdeu no meio da caminhada? Quem sabe? Durante um tempo da sua caminhada, você foi se afastando, até que hoje você se encontra perdido. Você não ouve mais a voz do pastor, você não ouve mais a voz de Deus. Esse culto aqui nessa noite, pessoal, é Deus marcando o encontro conosco. Mas talvez você fale assim: pastor, eu não estou afastado da igreja. Pastor, eu estou aqui na igreja todo domingo. Então olha aqui. Antigamente o diabo tirava as pessoas da igreja. Hoje não. Hoje ele deixa a pessoa aqui, mas mesmo aqui ela está tão distante, mas tão distante,
que ela não consegue mais ter relacionamento com Deus. Terrível coisa é quando você está na casa do pão, que é a igreja, e morrendo de fome. Terrível coisa é quando você está perto de Jesus, que é a fonte da água viva, e a gente morrendo de sede. Terrível coisa é você ter um Salvador e se sentir perdido. Terrível coisa é você ter um nome escrito no livro da vida e sentir um vazio na alma. Essa palavra aqui não é para quem está afastado só da igreja, não. É para você que já batizou. É para você que prega, que canta, que ora. Para você que está aqui todo culto, mas você sabe que está distante. Você sabe que se afastou. Faz tempo que você não ouve a voz do Mestre. Eu, como pastor, irmãos, o Wallace, põe na minha conta, de vez em quando, se eu não vigiar, eu me perco. Toda hora eu tenho que voltar, porque o ser humano, desde o Éden, ele se perde. Pode ver, todo homem que Deus levanta, ele se perde. Aí está Deus atrás, trazendo de volta. Hoje eu li um texto na Bíblia, irmãos, que eu achei lindo. Jacó, quando foi para o val de Jaboque, o que a gente lê? O que eu sempre li ali? E Jacó lutava com o anjo ou com Deus, mas é o contrário. Eu achava, você pode ler em casa, não é Jacó que lutava com o anjo ou com Deus, era o anjo que lutava com Jacó. Porque na verdade não sou eu que luto com Deus, é Deus que está dizendo: Wallace, muda, o Wallace conserta, o Wallace, vamos meu filho, melhora. Porque se a gente for ver a nossa vontade, a gente não busca Deus. É Deus que nos ama, é Deus que nos traz de volta, é Deus que toca em nós. E hoje eu te lembrei do sacrifício desse pastor. Jesus, ele veio aqui na terra, sofreu, morreu, se entregou por mim e por você. Como que eu posso ser ingrato? Como que eu posso trocar um Deus desse? Como que eu posso deixar de falar com um Deus desse? Como que eu posso sair do culto aqui depois e aprontar? Está faltando temor, está faltando gratidão. E nesse culto agora, a gente vai cantar um hino. E quem sabe você se perdeu. Pastor, mas eu estou com vergonha. Não precisa. Quem não se perde? Mas para quem está perdido, o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se Deus falou contigo, só se Deus falou, eu queria que você viesse aqui. Agora, como eu sempre falo, se Deus não falou, por favor, fique assentado aí. Porque a gente aqui, a gente sabe quem recebeu a palavra e quem não recebeu. A gente não é bobo. Eu sei que tem gente aqui que enquanto eu pregava, eu via daqui lágrimas já descendo nos olhos. É porque você é ovelha, filho. A ovelha, quando se perde, ela não aguenta, ela quer voltar. E o Senhor marcou um encontro comigo e com você. Deus falou contigo? Pode cantar. Se Deus falou, vem aqui, corre aqui.